Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender a relação entre pH e pK, especialmente se tratando de um meio biológico. Gente, o pH ele determina a basicidade ou a acidez de um meio. E essa basicidade e acidez depende diretamente da concentração de hidrogênios iônicos. É esse hidrogênio com carga positiva. Quanto mais hidrogênios iônicos em um meio, mais ácido ele está. Quanto menos hidrogênios iônicos, mais básico ele está. Só que é o seguinte, a escala de pH, por ela usar essa modelagem matemática ali da escala logarítmica, ela é interpretada um pouquinho diferente. Então, quando eu tenho alta concentração de hidrogênios iônicos, o pH está baixo. Isso significa que o meio está ácido. Por sua vez, quando a concentração de hidrogênios iônicos está baixa, o pH está mais elevado. Consequentemente, este meio está mais básico. Então, a concentração de hidrogênios e pH estão de maneira inversa nesse sentido, tá bom? A forma numérica é um pouquinho diferente de se interpretar. Mas, tudo bem, o que esse grau de basicidade e acidez interfere no meio? Quando se trata, por exemplo, de moléculas biológicas, especialmente moléculas biológicas que têm capacidade de sofrer ionização, ou seja, que têm capacidade de se transformar em forma iônica, em forma com carga, perder, por exemplo, ou ganhar hidrogênios iônicos em um meio, isso é ionizar, certo? O pH interfere diretamente nessa capacidade dessas moléculas de se ionizarem. Aqui eu tenho um exemplo da glicina, que é um aminoácido, certo? E aí, o que a gente precisa entender aqui dessa glicina? Nós temos um certo pH biológico, isso é importante a gente tomar nota, só que essas moléculas, as regiões dela que podem se ionizar, que aqui no caso é esse grupamento amino e esse grupamento COH, que é o carboxílico, né? Ele tem um determinado valor de pH que ele vai poder ganhar ou perder esse hidrogênio iônico. Esse valor de pH em que esta molécula vai ganhar ou perder hidrogênios nessas regiões aqui é o que eu chamo de pK. Então, o pK desta molécula, há um valor de pK para esta região amino e um valor de pK para esta região carboxílico. Então, no caso da glicina, quando o pH está até 2,6, mais ou menos no meio, o que a gente vai poder observar aqui, né? Nesta região aqui, esta molécula estará dessa maneira, com 3 hidrogênios nesse grupo amino, com esse hidrogênio aqui no grupo carboxílico. Então, a molécula estará completamente protonada, é o nome que nós damos para ela, certo? Quando esse pH começa a aumentar um pouco mais, ou seja, começa a ficar um pouquinho mais básico, né, acima ali de 2,6, de 3, né, alguns quebradinhos ali, o que a gente começa a observar então? Esse grupo aqui, que tem esse valor de pK, então, que é referente a esse pH, vai começar a perder esse hidrogênio. E olha o que a gente tem, uma molécula que agora, essa região dela está com carga negativa e essa região continua com carga positiva. Então, a glicina estará no meio dessa maneira. E pensando, então, até no meio biológico, como o nosso pH ali é 7,14, nós vamos encontrar a glicina principalmente dessa maneira aqui, certo? Com esta carga negativa e essa carga positiva aqui. Se esse pH passa de 9,6, por volta de 9,6, o que no meio biológico não vai acontecer, obviamente, mas essa glicina vai ser encontrada dessa maneira, ou seja, esse grupamento amino que tem pK 9,6, ou seja, quando o valor de pH do meio estiver 9,6, ela vai perder esse grupamento, esse hidrogênio iônico aqui e vai se encontrar desta maneira. Ou seja, há 3 formas possíveis iônicas para a glicina e pensando em um meio biológico, nós encontraremos a glicina desta maneira, com certeza. Então, gente, entender que pH é simplesmente, então, uma determinação da concentração de hidrogênios iônicos num meio, simplesmente apresentada dentro de uma escala diferente, que é a escala logarítmica, mas que isso interfere diretamente no grau de acidez e basicidade, consequentemente alterando a capacidade de se ionizar de determinadas moléculas, isso já é bastante importante. Espero que você tenha compreendido.
Até o próximo vídeo, que eu vou mostrar, inclusive, uma aplicação bastante interessante desse tema. Grande abraço!